Olá, meus queridos, esse é mais um vídeo do seu canal O que é a Verdade. E hoje nós trazemos para vocês um tema extremamente importante, que é a inerrante e infalível Palavra de Deus. Esse é um tema fundamental, é um tema basilar da fé cristã, mas que, a despeito de toda a sua importância, o fato é que a maioria dos cristãos não podem crer nessa suprema verdade, ou pelo menos não podem crer do modo como a própria Escritura ensina acerca da Palavra de Deus. De todo modo, venha comigo e eu vou mostrar para vocês tudo à luz da Bíblia Sagrada. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho das notificações, deixe o seu like e também o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para nós podermos desenvolver essa interação e essa comunhão. Muito bem, queridos. A inerrante e infalível Palavra de Deus. Pense comigo que essa afirmação, uma afirmação absoluta, afirmar que a Palavra de Deus é inerrante, é o mesmo que dizer que a Palavra de Deus não erra. Dizer que a Palavra de Deus é infalível é dizer que a Palavra de Deus não falha. Ora, alguém pode perguntar, mas o que pode ser a Palavra de Deus algo tão absoluto? Algo que não erra, algo que não falha? Bem, para nós entendermos essa questão, a primeira consideração a ser feita é procurarmos identificar a natureza da Palavra de Deus. Como nós podemos fazer isso? Ora, se a palavra ela é de Deus, então olhemos para Deus. Deus é um ser absoluto, portanto a sua palavra precisa também ser absoluta, porque a palavra é de Deus. Deus é um ser eterno, a sua palavra, portanto, também precisa de ser eterna. Deus é um ser atemporal e, portanto, a sua palavra também precisa de ser atemporal. Para tanto, é preciso que nós entendamos de uma vez por todas que quando nós falamos da palavra de Deus, nós precisamos compreender que a palavra de Deus não se enquadra, ela não se encaixa e não pode ser limitada nas categorias do tempo, nas categorias da história, nas categorias das culturas. Ora, uma vez que o tempo a tudo modifica, o tempo altera todas as coisas. Tudo que está sujeito ao tempo sofre modificação com o tempo. O mesmo acontece com a história. Ora, o que é a história? A história é sempre a narrativa dos fatos que se sucedem no eixo do tempo, a partir da perspectiva, da interpretação e da subjetividade de um certo observador. Ou seja, a história sempre tem que haver um observador olhando e analisando os fatos que vão se sucedendo, e então esse narrador, este observador, ele agora passa a apresentar em forma narrativa o que é a história. Ou seja, ele sempre dá uma interpretação dos fatos a partir da sua própria concepção, a partir dos seus pressupostos, a partir da sua consciência, ou seja, a partir da sua subjetividade. O mesmo podemos dizer acerca da cultura. Ora, a palavra de Deus não pode se enquadrar na categoria cultural, uma vez que as culturas são muitas. São muitas as culturas ao mesmo tempo em vários lugares, e são muitas as culturas também ao longo do eixo histórico, porque as culturas elas vão sofrendo mudança, elas vão se modificando, as culturas elas vão se aperfeiçoando, sofrendo melhoramentos a partir dos usos e dos costumes dos povos. Por essa razão é que falar acerca da palavra de Deus é falar acerca de coisa, ou de algo, ou de alguém que certamente não pode ser caracterizado por essas categorias do tempo, do espaço e da cultura. Daí alguém pode perguntar, ora, diante disso, o que pode ser então a palavra de Deus? Daí nós vamos precisar de recorrer à Escritura Sagrada, porque só ela tem a autoridade de nos falar qual é a identidade da palavra de Deus, para nos falar o que é a palavra de Deus. E para tanto, eu vou me utilizar aqui de alguns textos bíblicos, textos bem conhecidos, mas que trazem com clareza a explicação
e identifica muito claramente para nós o que é a palavra de Deus. Nós temos aqui João capítulo 1, versículo 1 e 14. Quando ali o apóstolo João, ele começa dizendo: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então veja que João, ele não hesita em declarar alto e bom som que a palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Logos. Ou seja, a palavra de Deus já estava com Deus antes do tempo, antes da história, antes da criação, antes de qualquer coisa. Por isso que no versículo 14 deste mesmo capítulo 1 de João, o apóstolo diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que também na sua primeira epístola, o apóstolo João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, quando ali ele fala do relacionamento que ele e os demais apóstolos tiveram com Cristo, ele diz: olha, a palavra que se fez carne, nós a vimos, nós tocamos da palavra, nós contemplamos a palavra, nós apalpamos a palavra da vida. Ou seja, ele diz: e a palavra se manifestou e nós a vimos e dela nós damos testemunho. Isso nós vamos encontrar também em Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13, quando o escritor dessa epístola declara que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, porque ela tem a capacidade, a eficácia de penetrar o ser do homem ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e atingir o âmago do homem, sendo ali capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Por isso que nós sabemos claramente, conforme diz o versículo 13, que é diante dessa palavra que todos nós estamos expostos. E é por meio dessa palavra, que é o próprio Cristo, que todos nós seremos julgados. Portanto, o Apocalipse capítulo 19, versículo 13, fecha todo esse entendimento dizendo que quando João viu Jesus descendo ali em visão, descendo nas nuvens do céu em sua segunda vinda, João diz: e o seu nome é a palavra de Deus. Então fica-nos claro, pelo testemunho da própria Escritura, que a palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus, ela é viva, ela tem a mesma natureza de Deus, ela é o próprio Deus. Ela, portanto, inerrante e infalível, porque esse Cristo, quando veio à Terra, ele teve um viver, ele teve um falar, um ensinamento, todas as suas ações estavam de acordo com essa natureza eterna. Ou seja, leia os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João. Você nunca verá ali Cristo tratando com as categorias do tempo, do espaço, da cultura, da tradição, dos usos e costumes. A sua mensagem sempre era uma mensagem atemporal, uma mensagem aplicável a todas as culturas, a todos os tempos e a todos os povos. Porque ele falava do amor, falava do perdão, falava da graça, falava da misericórdia, falava de como o coração do homem precisa passar por um novo nascimento a fim de que ele expresse na carne os ricos atributos de Deus, que é a própria verdade. Daí é que nós podemos falar que Cristo, a palavra encarnada de Deus, ela é inerrante e ela é infalível, porque ela é eterna, é aplicável a todos os tempos, a todos os povos e não é passível de nenhuma mudança. Mas a pergunta que não quer calar é por que muitos cristãos não podem crer nessa verdade, conforme eu falei no início desse vídeo. Bem, quanto a essa questão, eu responderei no próximo vídeo, na próxima edição. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário, que para nós é muito importante. E até a próxima.